noite. Ai, que saudade que eu senti da gente fazer a nossa aula na sexta-feira passada, mas eu tive alguns problemas técnicos e não consegui fazer. Essa aula vai ficar gravada no IGTV, então boa noite para vocês que forem ver no gravado. Boa noite, Meg! Ai, muito bom você estar aqui. Hoje a gente vai falar sobre alguns detalhes importantes. Como é que você tá? Tá tudo bem? Tava dizendo agora, Maggie, que senti falta da nossa aula passada, eu não ter conseguido fazer por alguns problemas técnicos. E hoje eu tenho algumas novidades, alguns testes pra gente. Olá, Fer, boa noite. Muito bom ter você aqui. Clóvis, muito bom, muito obrigada, boa noite. Hoje, como vocês sabem, vou testar algumas novidades a respeito de aula aberta online, mas assim, sempre, beijo. E assim, sempre. Teve dúvida? Pergunta. Tem exemplo? Escreva. Quer tentar em inglês? Uma coisa super importante. O chat não fica gravado na aula online. Então, quem assiste a aula gravada não vê o que está escrito. A gente pode aproveitar e escrever em inglês. Boa noite, Clau. Boa noite, Elza. Muito obrigada por vocês terem entrado também. Hoje a gente vai fazer algumas coisas, alguns testes, mas antes, digam para mim, como é que tá o som, como é que tá a imagem, tá tudo bem, tá com algum atraso? Como é que tá para vocês? Que eu tô testando um detalhe de iluminação novo hoje. Vou beber um pouquinho d'água enquanto o... Ai, gostosinho. Tá tudo ótimo. Obrigada, Clau. Então, boa noite. Obrigada por ter entrado, você do Gestor Descomplica. Se eu não me engano, o teu nome é Rafael. Mas muito obrigada de ter entrado. Essa é uma das lives do nosso projeto que vamos daqui até dezembro com aulas abertas, gratuitas. Obrigada, Fer, de ter respondido. E assim, conteúdo, sempre. Obrigada, Clóvis, de ter respondido. Que bom. Então, eu já vou começar a introduzir o que é importante para a gente. Jones, boa noite. Então, lembrando que esse nosso momentinho de sexta-noite, essas aulas acontecem sexta-noite aqui no Instagram. E o que é importante? Boa noite, Mônica. A gente entender que é aula de conteúdo. Se você sabe inglês, lembra do nosso combinado. Atenção para ver qual insight vai dar. Se você não sabe inglês e está muito no início, atenção também para como que você vai receber isso. Não deu para pegar tudo aqui? Assiste a aula online, salva a aula online que a gente vai ficar junto. Boa noite, obrigada por vocês estarem aqui. Então vamos lá. O que a gente vai fazer hoje? Nós temos uma agenda sempre. Nós vamos falar de pronomes. Por que eles são importantes? A importância deles, o que eles são, alguns tipos, exemplos e exercícios. Por que isso é importante? Vamos lá, meus amores. Então, agora é a hora que a gente ajeita, porque é muito importante que vocês consigam ver, né? Porque senão eu não tinha feito a apresentação. Aqui, vou ler com vocês. Assim, acho que melhorou. Pera, gente, aqui a gente tem que fazer uma aula de qualidade. Então, o negócio é o seguinte, a gente se vira nos 30. Vou testar, acender outra luz para ver como é que fica, se melhora para vocês. Me dá um minuto que eu vou levantar aqui. A gente precisa sempre melhorar o que está fazendo. Porque senão não adianta, né, gente? Fazer no meio termo. Não é pra gente fazer no morno. Então, vamos lá. Acho que deu uma melhoradinha. Agora eu estou mais feliz. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos relembrar o que é isso, pronome, em português.
pronome é uma palavra que representa um substantivo, um nome, sendo usada como termo adjetivo ou oração inteira com a função de nome. Aí você olha para mim e fala assim, você tá louca? Eu quero uma aula de inglês, você tá querendo dar aula de português? O que vai acontecer? Vamos pensar nessa frase aqui que eu coloquei de exemplo. Ó, my niece is Lavínia. My está em amarelo. Já é um pronome. Por quê? É possessivo. Fala de quem é a niece, a sobrinha. My. She likes to listen to music and watch TV. She. E isso aqui é importante. Por quê? Tá vendo que eu não precisei usar nem my niece e nem Lavínia? Então, a primeira coisa para prestar atenção. Boa noite, Isa. Primeira coisa para prestar atenção com o pronome. Evitar repetição. Ser específico. Dar posse. Então, até para o nosso pensamento em português, precisa estar muito claro. Então, vamos lá. Ó. My niece is Lavínia. Minha sobrinha é a Lavínia. She likes to listen to music and watch TV. She. Her best grade is 10. She's a very good student. O que é grade? É nota. Nota do quê? Da escola, que é o que eu tô falando. E ó, her best grade. Posse dela. Então, é a melhor nota dela. Our time together is often funny and fast. Our, nosso. Percebe que eu deixei em amarelinho para a gente poder ir para frente? Então, a gente vai mais um pouquinho. O que são os subject pronouns? I, you, he, she, it, you, we, they. Lembrando coisa importante aqui, he and she, usado para pessoas. E se você tem muito apego sentimental a bichinhos, a pets, a gente pode usar he ou she. It é o neutro para coisas, sentimentos, animais que a gente não tem apego. Então, a gente usa o it. Qual é o plural de it? É they. E aqui a gente traduz por ele ou ela, eles ou elas. Então, they, eles ou elas, é plural de he, plural de she e plural de it. Vamos mais um pouquinho para frente. Então, os subject pronoun, eles fazem a ação. Vamos adaptar o que eu tinha pensado, porque não vai dar para ver o texto que eu coloquei. Como a gente quer fazer sempre o melhor, eu falei que eu trouxe coisa nova hoje. Eu peguei um book. Por que o book é importante? Para a gente ver que nem tudo precisa ser internet, online. Quando a gente pega papel e leitura, é bem interessante também. Como é que a gente começa? Olha a primeira página. Então, o nome do livro é Little Red Riding Hood. Aí você fala, mas Gra, quem é essa? Tá vendo a color do hood dela? Então, quem é essa história? O chapeuzinho, boa noite, Bia, vermelho. E aí a gente começa a ver no subject pronouns do que faz a ação. Ó, nós temos um texto aqui que eu vou ler para vocês. This is Little Red Riding Hood. What a funny name she's got. Então, aqui vocês estão vendo ao contrário. She's got. Que significa? She has got. Ela tem. Esse ela é o nosso subject pronoun. Quando a gente vira, a gente continua. Vai falar do wardrobe dela. Vamos ver o que tem aqui em cima. That's because she likes wearing her little red coat.
with the red hood, but in her wardrobe she's got lots of other clothes. Então, o que acontece? She likes. Ela gosta. Ela faz ação de gostar. Her little red coat. Por que her? É posse. E isso é importante, porque, de novo, não é qualquer wardrobe. Tá vendo o wardrobe aqui? É onde a gente coloca as clothes. Não é qualquer um, não é o meu, não é o seu. É o her. Então, mesmo num livro que parece bobo, a gente já tem estrutura. Aí, a gente tem object pronoun. Então, pronome, objeto. Por que o pronome objeto é importante? Recebe ação. O que tem a ver com recebe ação? Sim, vou fazer aqui, como eu disse, caso não tinha adaptar, a gente desligou aqui. Ótimo. Aí, o que a gente tem? One day, her mother says. Her mother. Não é a mother de qualquer pessoa. Olha a Little Red Riding Hood aqui e a her mother. Então, sempre em inglês. Que você for se dirigir a pessoas. Boa noite, Teacher Me. Muito obrigada por ter vindo. E sempre que você for se dirigir à posse de alguém em inglês, a gente precisa ser extremamente específica. Então, aqui, her wardrobe. Mas, she is wearing her little red riding hood. Red Riding Hood. Tá vendo? Ela veste, mas o guarda-roupa é dela. Ó, the mother is cooking. Então, she is cooking. She's doing an action. But eu falo de quem é essa mother? Her mother. E isso é interessante porque quando a gente pega em livro, e agora eu peguei de propósito livro com histórias infantis, porque a gente pode se divertir. Então, quando eu abro sobre histórias infantis, eu tenho vocabulário. E aí a gente vai melhorando o nosso inglês. Percebe? Então, eu falei do guarda-roupa e o livro abre para roupa. Eu falei de cooking e o livro abre para food. E isso é muito legal. Aí você fala, tá, Gra, me dá um outro exemplo. A gente pode pegar um outro livro. Vocês conhecem esse aqui? The Cat and the Hat? E aqui é muito legal esse livro, porque ele é escrito em rimas. E quando a gente vai treinando esse tipo de leitura, olha, para vocês verem o que está acontecendo. Então, a gente tem a house, it's raining, ó, raining. I have here a boy and a girl. E aí o text? Vamos ver. The sun did not shine. It was too wet to play. So we sat in the house all that cold, wet day. Percebe que nós temos um play day. E o que é importante quando a gente está lendo os livros de perceber? Esse aqui, ele vai dar a rima para ser gostosinho e ele inteiro é a história do cat and the hat, o gato no chapéu. Quando a gente pega este outro livro, The Little Red Riding Hood, a maneira que ele está configurado, ele vai te dar não só a história, você pode escutá-lo e o que é também importante, muito vocabulário. Vamos voltar para cá. Então, aqui a gente tem uma história do começo ao fim e não tem essa coisa do vocabulário, mas tem rimas.
Aí você fala, e pronome, Gra? O que tem nessa primeira página de pronome? It was too wet. Quando a gente usa it was wet, estava muito úmido. Aí você fala, Gra, mas por que precisa wet? Porque nunca, anota aí, nunca em inglês a gente tem na frase sem sujeito. Teacher me said, love stories with rhymes. I've been learning a lot when I read to my boy. Ai, Teacher me, eu acompanho alguns stories seus. Gente, depois eu vou indicar aqui, Teacher me. E ela tem os stories e dela lendo pro filhinho dela, que é muito, muito bom. E é gostoso na hora de escutar. E aqui a gente está cruzando a gramática com a rima. Aí, o que aconteceu aqui? Ó, se tá raining, tá wet, a gente começa a ligar. E aí, se eu tenho two children aqui, eles estão set, da mesma maneira que eu estou. Boa noite, Terezinha. Aí a gente vê como é que continua a história. Vamos ver a página. Tá vendo que nós temos uma bicycle, nós temos tennis racket, inside the house. Agora a gente tem a outra visão. The girl, the boy, inside the house. Vamos ver o que está escrito aqui. I sat there with the Sally. We sat there, we two. And I said, how I wish we had something to do. Too wet to go out and too cold to play ball. So we sat in the house. We did nothing at all. Ele tá reclamando. Por quê? Imagina você criança. Quando tá chovendo, você era criança, tinha coisa para fazer, gente? Não tinha. E aqui a primeira frase é super importante. I sat there with the Sally. Então, é o boy que tá falando. I. Ele tava com quem? Com a Sally. E aí o I, o pronome, que entra no lugar do nome dele. Aí ele continua. We sat there. Nós sentamos lá. Nós fizemos a ação do quê? Sit down. We two. Nós dois. And I said, e eu disse, como eu gostaria de ter algo para fazer. Too wet to go out. Então aqui não tem pronome. Ó, muito molhado pra gente sair. Tava muito molhado, tava muito úmido. Devia estar chovendo bastante, né? E aí também, too cold. Do jeito que tava os nossos dias para trás. Too cold. Então, quando tem o too, T-O-O, é que é extremely cold. Que tá muito, muito cold. Então, tava muito wet, molhado e muito gelado para jogar bola. Então, eles sentaram e não fizeram nada. Aí, eles continuam. Agora, estamos nessa página da window. So, all we could do was to sit. Sit, sit, sit. And we did not like it. Not one little bit. Por que é importante essa página? Primeiro, a diferença da gente falar sit and sit. Sit, sentar, que é curto. Sit. Sit, sit, sit. Eu sei que tá o inverso, tá? Mas é para vocês terem noção do que eu tô falando. E a pronúncia do it, it. Porque se eu faço eat, é o verbo comer. E importante, lembra, português é silabado. Em inglês a gente nunca fala it, mas it. Eat or it, tá? Então, ó, e tudo que a gente podia fazer era ficar sentado, 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 sentado. E nós não gostamos daquilo, nem um pouquinho. Só que, de repente, olha a carinha deles. Gente, olha a carinha da girl
and the boy. O que será que happened? Vocês têm ideia? O que será que happened? Porque até agora a gente não tem um cat. E o dia estava muito boring. E aí? Vou dar um pouquinho de tempo para esse Instagram trazer resposta de vocês. Porque, olha, eles estavam super boring aqui. Boring. E aí, de repente, the year face expressions changed. Boa noite, Mu. Changed. E aí, teve um bump. Tem uma batida. Mas o que aconteceu nessa batida? And then, something went bump. How that bump made us jump. Bump, jump, jump, que é o pular. E aí a gente tem um outro pronome. Made up. Very good, Fernando. Very good. The cat appears. E aí a gente tem um outro pronome. Made us. Então, nos fez pular. E o que é importante? Não é made we jump. Made us jump. Porque está recebendo ação. Nós estamos recebendo o impacto do barulho. Aí a gente continua. Olha a carinha deles de novo. E esse fish é importante. Olha só que surprised. Vamos ver o que eles estão falando aqui. We looked. Then we saw him stepping in on the mat. And we looked. And we saw him, the cat in the hat. And he said to us, why do you sit there like that? Então, olha, they looked, para quem? The cat, no mat, and hat. Então, aqui eu tenho 3 palavras que estão rimando. Eu tenho mat, cat, hat. E o que é importante? Saber que a gente nunca põe o izinho no final. Mat, cat, hat. Isso é importante, certo? Então, olha a picture. Eles estavam very boring and the cat and the hat appears. O que é importante para a gente com pronome? Seguinte. I know it's wet. Ah, não. Deixa eu voltar, que eu não falei o que está acontecendo antes. We looked. Nós olhamos. Then we saw him step on the mat. Então, nós vimos ele pisar no tapete. We looked. Do tipo, continuamos olhando, estamos olhando. E o gato, com o chapéu, apareceu. Aí ele fala, I know it's wet. O I, pronome, it's wet. Então, vai falar, é importante. It's important. Está escuro. It's dark. Está chovendo. It's raining. Passado. Estava chovendo. It was raining. Choverá. It will rain. Então, a gente vai colocando a mesma coisa, o it, e vai conjugando. E aí ele fala, I know it's wet. Eu sei que tá tudo muito molhado e úmido, né? And the sun is not sunny. E o sol não tá brilhando. But we can have lots of good fun. That's funny. Mas a gente pode se divertir muito. Não me pergunte de onde vem esse cat in the hat, quem chamou, quem apareceu. Por quê? Olha a cara do boy and the girl. Cara não, né? Expression do boy and the girl. Girl is Sally. Então, o que está acontecendo? Vamos mais um pouquinho. Mas é o cat and the hat que está falando com a Sally e o boy. Tá vendo que o fish all the time tá com eles? E tem uma umbrella, e tem uma tie. Então, a gente começa a ver que quando você vai pegar um ponto de inglês, a gente nunca vai só naquele ponto.
toda a nossa cabeça, a interpretação que a gente está fazendo vai diferenciando e vai pegando detalhes acessórios. Primeira lição disso até agora. Veja se faz sentido para vocês. 1. Cuidado com o hiperfoco. O que eu falo de hiperfoco? Você vai entrar para estudar inglês? Eu preciso aprender present perfect. E fica só preso na ação, para falar I have done, she has watched, hasn't she watched, do tipo, ela não assistiu, e perde o contexto, e perde vocabulário, e perde como entender. Entenda uma coisa, comportamento de estudo. Nós sempre precisamos entender que somos seres sociais. Por que isso é importante? É o que eu falo sempre para vocês, o porquê é importante ter vocês comigo aqui no ao vivo. É essa relação. Segundo, quando a gente faz relação e a gente não fica no hiperfoco, a gente tem toda uma sequência de coisas acontecendo. E se eu não penso que é contexto da situação e só penso certo, errado, certo, errado, certo, errado, eu acabo colocando algemas no meu pensamento e não consigo ir para frente. Faz sentido isso para vocês ou não? Como é que tá a explicação até agora? Gostaria de uma devolutiva de vocês. O que vocês acham? Tá fazendo sentido? Já tinham pensado dessa maneira? Não tinham pensado? A gente vai continuar um pouquinho mais no livro. Enquanto eu aguardo a resposta de vocês, vou contar um segredo. Sabia que para mim é super interessante essa história do Insta, dá um delay para vir as respostas. Aí eu fui assistir umas outras lives para prestar atenção nisso. E de vez em quando acontece, da pessoa fazer alguma pergunta e demora um pouco para vir a resposta das pessoas. O Cláudio diz que faz sentido, muitas coisas interessantes, tá bom? Porque a gente vai um pouquinho mais no livro e daqui a pouco a gente vai para frente. O Fer diz que tá crystal clear, ótimo. E aí, eu vou fazer ponte com um livro agora de teoria de adulto, mas é onde eu vou acabar de ler a nossa página aqui. Esse é um livro muito legal até para adulto. Ele fala assim: I know some good games we could play. I know, eu sei. Então, eu, pronome que faço ação. Some good games, o que ele conhece? We could play, nós poderíamos jogar. Said the cat. I know some new tricks. Eu conheço alguns truques. Said the cat in the hat. A lot of good tricks. I will show them to you. Your mother will not mind at all if I do. Então, a lot of good tricks. Muitas boas brincadeiras. I'll show them to you. Eu vou fazer o quê? Show, demonstrar. Quem? Them. Então, them é que faz ação. Troca. Them é que recebe ação. Quem que ele vai mostrar? As brincadeiras. Então, tem essa recuperação. Aí vocês me falam, tá, Gra, mas e quando a gente fala de livro de adulto? Eu tenho aqui livro de adulto que eu vou pegar. Boa noite, Sol. O que é bem interessante da gente ver o seguinte. Esse é um livro sobre emotions. De quem? De um psicólogo evolucionista, que ele foi uma das pessoas que eu encontrei que fala que no século XX a gente tem mais de 90 definições de emoções. E por que esse livro é importante para mim?
por que eu resolvi importar ele e comprar. Isso daí eu vou ligar o livro agora numa palestra do TED que eu gostaria de conversar com vocês. Porque muitas vezes o medo da gente trava. E o que acontece quando trava? A gente não tem escapatória, parece que dá um branco, dá um nervoso, dá um tum-tum-tum, que tudo que você tinha preparado não deu certo. É a mesma coisa, percebe? Eu preparei um pedaço de texto pra gente, não deu certo. Eu tenho duas opções de lidar com essa sensação. Travo e falei, gente, não deu certo, a gente volta aqui amanhã. 2, já ter um plano B para dar um pouco mais de segurança. Então, eu estava assistindo uma palestra do TED que a autora diz assim, de que o medo, ele é super, super, super ótimo para o nosso storytelling. O que é o storytelling? Ele é um ótimo componente para a gente contar histórias. Ao invés de a gente ficar com medo de não vou lembrar, que é difícil, não vou conseguir, a gente começa a entender que essa sensação do medo, da ansiedade, da angústia, da adrenalina, para a gente poder ir para frente. E a gente começa a ver o que está acontecendo. Então, a ansiedade aqui no Little Red Riding Hood é porque ela precisava encontrar a grandma, mas ela tem um problema, né? Lembra que ela tem um problema com a grandma? Olha como a grandma tá diferente. E vem o Hunter e tá acontecendo. No The Cat in the Hat, a gente tem uma outra ansiedade, um outro tipo de sentimento. Lembra que eu disse para vocês sobre como é que vocês ficavam quando estava chovendo e vocês eram criança, ficava com essa carinha de eca, né? E quando a gente vem para um livro desse, mais teórico, adulto, qual é a ansiedade? Meu Deus, olha a grossura! Será que eu vou entender tudo? Mas isso é importante, mas como é que eu faço? Mas eu não sei tudo. A gente começa do começo. Lembra que eu estou falando de pronome? Você vai abrindo, vê como o livro está organizado. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, sempre. Antes de ler prefácio, alguma coisa, eu leio o índice. Por que o índice é importante? O que isso tem a ver com pronome? O que isso tem a ver com a aula da gente hoje? Organização de estudo. A gente sabe o que esperar. E quando a gente tem essa organização dos fatos, de saber o que vai esperar, por exemplo, vou ler o nome do capítulo. What is a theory of emotion? O que é a teoria da emoção? Problems for a theory of emotion. Problemas de uma teoria da emoção. Contemporary theories of emotion, a review. Então, teorias contemporâneas da emoção, uma revisão. Então, olha que legal como já dá para ver mais ou menos como ele vai falar e o quê. O que é teoria da emoção? Então, ele vai dar uma definição para gente. Depois ele dá problemas da teoria da emoção. Então, ele já fala, antes de você questionar o que eu tô falando acima, eu já vou falar embaixo, tá? Calma aí. E aí ele fala, isso aqui é o começo, você pode vir contra mim aqui, mas também tem o de baixo. O que é o de baixo? Temos coisas novas. E ele continua, porque tem mais capítulos. Vamos ao texto. Aí ele fala de tables, tal. Quando a gente tem o texto, isso é super importante. A gente tem o nome do capítulo, ele tem uma fala e começa o capítulo aqui embaixo. Por que isso é importante? Porque, primeiro, se você pensar que isso aqui é muito bobo, boa noite, Érica, isso aqui é muito bobo, porque é de criança, não vai te acrescentar nada. Isso aqui é besta, porque você não consegue ler, você não consegue fazer rima. E isso aqui é besta, porque tem um bando de palavra em inglês e você não consegue ir pra frente. Ah, meu filho, por que você tá acordada, minha filha? O que você tá fazendo da vida? Então, o negócio é o seguinte, sempre. Boa noite, Getúlio. Aí,
o que a gente sempre vai fazer? Sempre, sempre, sempre. Colocar um norte sem trabalhar no hiperfoco. Nós precisamos ter flexibilidade de cognição e de emoção. Vamos ao texto que eu te disse, mais adulto. Então, ele começa assim. The problem. Vou ler 2 frases aqui. Ai, ótimo, Érica. Parei para ver o que a Érica tinha escrito. Boa noite, Gra. Cheguei atrasada, mas depois assisto a aula toda. Ótimo. Boa noite, Mi. Muito obrigada, by the way, por falar nisso. Gente, eu preciso... Um minutinho. Foguei com a saliva. Ai, desculpa. Então, vamos lá. Ó, the motions have always been of central concern to man. In every endeavor, in every major human enterprise, the emotions are somehow involved. Você fala, ih, caçarola, não entendi nada disso. Calma, vem comigo que eu vou te ajudar. As emoções têm sido uma preocupação central aos homens. Tá vendo que não teve pronome aqui pra gente? In every endeavor, em toda tentativa, a reunião da maioria dos humanos, as emoções estão... Quer dizer, a toda tentativa não, a todo esforço, a toda reunião, a toda ação, as emoções estão, de alguma maneira, somehow involved. Então, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Boa noite, Fabiana. Boa noite, Flávia. O que sempre a gente vai fazer quando chegar num texto de adulto? Por que eu tô falando do texto de adulto? Porque se eu venho para cá, normalmente as pessoas caracterizam de criança. Eu não concordo, porque temos funções para cada coisa. Esse aqui pode ser tanto para adolescente quanto para criança, mas é mais para adolescente e criança. E esse aqui é adulto. Se você perseguir a perfeição, você não vai conseguir estudar nada. Desculpa. Sabe por quê? Perfeição é a linha do monitor cardíaco assim, ó. Ela não dá nenhum alto e baixo. Ela tá assim. Até o som. É a mesma coisa. Não tem diferença de tom. Perfeição é quando você para de fazer as coisas. Daí você fica parado, inerte, gente. Aí não dá. Sempre quando vocês forem pegar texto para ler, qualquer tipo de texto, seja da área ótica, da área de enfermagem, da área legal, da área de compliance, da área de gastronomia, primeira coisa que vocês precisam ter em mente é qual é o contexto que envolve o texto. No meu caso, vou fazendo um exercício com vocês, como eu falei, the emotions. Então, é um teórico que vai falar sobre emoções. Quando eu abro no primeiro capítulo, que o nome é What is a Theory of Emotion, eu já sei que ele vai me falar qual é a teoria da emoção. O que é a teoria da emoção? Então, ele vai me dar uma definição. Isso é importante porque para me ajudar a guiar o pensamento. Lembra que uma palavra pode ter uma montanha de significado. E aí que entra a importância dessas leituras para os pronomes. Porque se pronome evita a repetição, a gente precisa entender a história de contexto. Então, o que eu falei antes? Percebe? Então, eu não estou nem no macro, nem no micro. Eu estou no meio termo. Pedindo para quê? Para a gente sair desse lugar comum do brasileiro de que eu preciso saber tudo, de que eu preciso entender tudo. O que eu aconselho? Tem aqui, começa o parágrafo. Começou aqui, que é curtinho. Então, como que é curtinho? Começa aqui, leia essa página. Pensa, faz sentido? Deixa eu ver o que está falando. Aí você pega um post-it e anota as ideias na cabeça, aqui e aqui. Aí você vai ler
esse finalzinho, porque aqui já começa outro subitem. Então, eu anoto aqui no post-it a palavra que veio. E o mais importante, quando a gente fala de boa noite, Eugênia, toda vez que a gente fala gentil, boa noite, toda vez que a gente fala em pronomes, a gente fala em evitar repetição. A gente fala em ser específico em posse. Boa noite, Albert. A gente fala em ser específico em posse. Então, não é qualquer relógio. My watch. Não é qualquer aula. Our class. Não é qualquer apartment. É my apartment. Eu moro no apartamento. Mas, como vocês sabem, algumas pessoas que me acompanham, eu estava em Limeira essa semana. Teve uma situação, eu viajei para Limeira no sábado e só voltei hoje. Então, aonde eu estava? My parents' house. Por que isso é importante? Apesar de serem meus parents, meus pais, e isso é muito importante. Parents, pais. Relatives, parentes, tio, tia, sobrinho, sobrinha e todo mundo o resto agregado. Parents. Então, eu estava em their apartment. Então, a gente começa a ver como cruzar referências. E isso acaba sendo muito, muito legal. Porque, por exemplo, cheguei a conversar com algumas pessoas sobre esse nosso trabalho que a gente está fazendo junto. E a pessoa me perguntou assim, for yourself, why is it so important? E aí eu disse, né? Porque a pessoa usou yourself. Então está no singular e é um pronome reflexivo. Para você mesma. Por que isso é importante? Porque... Boa, Érica! Érica lembrou de que parents não é parentes. E quando a palavra aparece, mas não é, chama falso cognato. Ótimo. Aproveitando essa deixa da Érica, eu já volto para o que eu estava falando. Atenção, deixa da Érica. Intend, pretend. Pretend, P-R-E, T de tatu, E, N de navio, D de dado. É fingir. Pretend, fingir. Intend, que é o pretender, ou ter a intenção de, tá? Cuidado um com o outro. Não misturar. Aí, estava dizendo, a pessoa me perguntou, for yourself, why is it important? Por que yourself é importante? Porque quando eu uso yourself, eu uso no singular. Aí eu sei que eu tô falando com uma pessoa só. Yourself, como eu escrevi no nosso bate-papo. Porém, se eu inverto a pergunta e faço para vocês, eu faço assim, for yourselves. Why is it so important? Aí eu posso ourselves are ourselves. Então eu começo a ver que cada pronome tem uma função. Aí a gente pode ver, por exemplo, deixa eu pegar uma outra página aqui que eu tinha marcado. E aí, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Quando eu dou as dicas, vocês acham que não. Mas olha o que aconteceu aqui. Tá vendo que aqui tem um risco de lápis? Aqui tem também risco de lápis e aqui. Isso é porque o que eu sempre falo. Não adianta a gente fazer hiperfoco numa coisa só. Nós precisamos sempre, sempre, sempre prestar atenção no contexto para poder contar a história. A gente só consegue evoluir para ir para frente. Então, o que acontece hoje? Hoje, a minha principal ideia era apresentar pronomes, apresentar a diferença do pronome de fazer ação, de receber ação, pronome de posse, fazer a ideia do contexto, como que a gente vai prestar atenção,
de diferentes contextos e de hiperfoco e de flexibilidade. Essa aula vai ficar gravada aqui no nosso IGTV e nesse ponto eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Como que essa explicação de hoje soou para vocês no período que vocês assistiram? Faz sentido? Não faz sentido? Essa mudança com livro, o que vocês acharam de leitura com contexto diferente? Boa noite, Rick. Então, enquanto vocês me respondem, eu volto a dizer que a nossa aula vai ficar gravada junto com as aulas aqui no IGTV e importante, eu estou subindo aula no YouTube também. Por que isso é gostosinho? Porque às vezes a pessoa quer assistir na TV, no computador, é mais confortável, tá? Então me digam, vocês que assistiram até aqui comigo, como é que tá essa explicação para vocês? Fez sentido? Não fez sentido? Deu algum insight novo? Não deu? Boa! O Thomas disse que gostou, o Clóvis disse que gostou. Faz sentido. Ai, gente, livro infantil em inglês é uma delícia para vocabulário, para estrutura. A mim disse que também gostou, que fez sentido para as que ela assistiu. E assim, sempre, gente. Por exemplo, não tem essa história de livro de menina e livro de menino. Não tem essa história de livro de criança, de livro de adulto. Por quê? Se eu estou falando, por exemplo, a Mi vai ler esse livro, Quadrinhos da Turma da Mônica em inglês. Boa, Henk! Adoro Turma da Mônica em inglês. Vocês sabiam que tem Turma da Mônica em inglês, gente? Tem inglês, tem espanhol. Dá uma procurada na internet, porque ajuda muito. Eu tinha muito livrinho. Adoro os livros infantis. E obrigada, Pam, por responder, Rick, por responder. E isso é legal. Tanto livro infantil, quanto áudio de livro infantil também é interessante, como filme infantil é interessante. Estrutura, vocabulário, tempo verbal, fluência de um para o outro e o mais importante, nunca esqueçam, emoção. Ajuda porque traz conexão com os personagens que a gente conhece. É verdade, Rick, é exatamente isso. Tá vendo? Essa conexão que a gente tem, o receber vocês e quando vocês estão estudando, por exemplo, por que para mim esse livro, Graziella, é importante? Porque primeiro, eu sou visual e a hora que você vai abrindo, ele é um livro bonito, ele é um livro que tem muita coisa. Eu adoro ter áudio para frente. Fora que me lembra quando eu estava dando aula em berçário, que eu trabalhei também com estimulação para bebês. E eu gostava muito, também me lembra minha sobrinha. Aí quando vem para cá, aquela história do começo de música, daquela brincadeira, daqueles trava-línguas. Quando vim para cá, a minha vontade, a minha gana da gente dividir o inglês assim como entendendo que as emoções, elas são muito fantásticas para a gente no dia a dia e elas ajudam a gente na flexibilidade. Ao invés de achar que, não, pelo amor de Deus, não posso ficar nervosa, não posso estar triste, só posso estudar inglês quando eu estou calma e focada. Gente, então, ainda mais que esse mundo de pandemia, quando que a gente está calmo e focado? Esse é um grande ponto meu, tá? Por isso que é importante a gente prestar atenção. Oi, Ângela, obrigada por ter entrado. Tati, obrigada por ter entrado. E assim, gente, por que Grazi se deixa a aula gravada? Porque às vezes você quer repetir, quer pegar alguma dica, não anotou, ou quer indicar para alguém. Tem o aviãozinho aqui, assim que eu postar live, indica para os amigos, assiste, envia para o e-mail. E isso é importante para a gente conseguir fazer o quê? Junto. Sabe? Respirar. Não é porque uma coisa não estava indo do jeito que a gente achou que devia ir,
que a gente vai quebrar tudo, que tá tudo ruim. Isso é muito, muito importante. Então, assim, para esse final de semana, pega um filme que você gosta, que você conhece a história, um filme que sabe, dá aquele sentimento positivo, como esses livros dão em mim. Senta, pega uma pipoquinha, pega quem você gosta e fala, amor, vamos assistir em inglês com legenda em inglês? Ai, mas eu não sei inglês. Calma, estou vendo a aula da Teacher Grazi e ela deu um exercício. Presta atenção. Você vai falar assim, amor, é o seguinte, a gente gosta desse filme, dá uma sensação boa, a gente conhece a história, mas amor, eu não vou entender nada do vocabulário. Calma. Então, você vai ter essa conversa. Calma. Respira. Vem comigo. A nossa ideia é relaxar, comer uma pipoquinha com guaraná. Adoro pipoca com guaraná. Pipoca com guaraná, cobertorzinho, assim, sabe, juntinho. E ir comentando o filme. Sabe aquela coisa que criança faz? Olha, pai, que lindo, fish, red, blue. Essa coisa. Comenta um com o outro. Olha esse trecho está acontecendo que eles estão brigando. Olha essa palavra que falou. Então, para quê? Para ir vivenciando o inglês. E, por favor, bem de Limeira, assim, de porta, porteira, portão, portinhola. Por favorzinho, de todo o meu coraçãozinho dessa vida, tá? Nunca, nunca. E evita você fazer esse tipo de exercício com pessoas que se acham bambambam. Porque você está aprendendo a ter o seu centro. Você vai estar com essa pessoa e vai saber lidar com ela. Mas nesse momento, é um amigo que você gosta, é um irmão, uma irmã, o amor de sua vida, a esposa, a filha, o primo, alguém que você fala, ai, assiste aí que eu preciso comentar com você. Isso é importante para a gente fazer um ciclo de transformação. Então, gramática não é só gramática, tem contexto, que tem relação, que tem emoção, que tem memória que nós vamos para frente. Combinado por hoje? Diz para mim. Agora que eu vi as risadas, fala, sim, bem Mayuriporacide também. Sabe, por favor, não tenta jantar uma minutos, porque eu vou brigar com aquela pessoa. Não, vamos amor, carinho, companheirismo e falar, amor, vamos tentar, quero tanto, me ajuda. E se encher o saco na metade do filme, tira. Mas percebe que 5 minutos já é melhor do que era antes. 10 minutos, meia hora. E percebam o mais importante. Alguma maneira eu falei que você tinha que entender tudo, falar tudo, saber tudo, decora e salteado? Não. Vamos relacionar. Para a gente terminar, lembra, nós, seres humanos, somos bio, psico, social e eu também acredito espiritual. Por que bio? Nós temos a parte biológica, corpo, de tudo que está acontecendo de biológico. Psico, temos aqui o nosso psicológico, tudo acontecendo. É por favor mesmo. E nós temos, então, biopsicossocial. Nós necessitamos interação. Por que espiritual? Porque cada um acredita naquilo que faz sentido. É o que eu sempre brinco. Eu não sei se você acredita em santo, em gnome, energia, em fada, em Oxum, em Oxóssi, em ET. Você acredita em alguma coisa que é importante para você. Então, nós somos um conjunto e nós vamos para frente junto. Tá bom? Belezinha? Podemos parar por aqui hoje. O que vocês acharam? Eu amei ter vocês. E assim, tem sugestão de tema? Me envia por direct. Tem sugestão de como fazer, estratégia em local? Porque eu já tenho umas outras ideias aqui, mas gosto de receber de vocês também, tá bom? Daqui a pouco a gente já vai inteirar 1 hora, então eu vou precisar desligar e vou subir a nossa live no IGTV aqui e daqui a pouco eu subo no YouTube também.
Por favor, puder marcar um amigo, puder enviar para o aviãozinho, copiar o link e enviar, ajuda muito esse trabalho, porque é uma construção. Olha como já fomos mais para frente hoje e já estamos ligando uma coisa com a outra. Boa, Érica! Lembrou do good night? Isso, como a gente está despedindo? Good night. Ótimo. Gentil up. Up quer dizer que foi bem, up é uma sugestão. Acho que eu não entendi. Show, beleza, Fá. Muito bom ter vocês e é muito importante ter vocês aqui. Beautiful class, dear Grazi. Ah, Fer, thank you. Isso, vamos tentando o inglês. Lembra sempre. A Grazi é demais. Não, vocês que são demais, é muito gostoso estar junto. Porque eu sozinha não tem nada. Kisses. Kisses, Getúlio, eu acredito em você, Gra. Eu acredito em nós, Cláudia. Eu acredito nessa relação pra gente poder ir pra frente. Muito bom. Tenham um ótimo final de semana. Fiquem super bem. Ai, a gente se diverte, né? Nice dreams. Bons sonhos para você também, Clau. Beijo, gente. Muito, muito, muito obrigada mesmo por estar comigo. Então, até sexta que vem. Bye, bye.